Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem Era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 106 a 107. E ali o irmão Brana continuava falando sobre a igreja, que já não é mais original, a igreja que se misturou, a igreja híbrida. E ele disse que quando a igreja se moveu para longe do original, então a morte entrou. Eles aderiram a uma cerimônia e uma forma, e o sacerdócio organizou ministros que escolhiam, votavam em quem seria o seu líder. E ao invés da escolha do Espírito Santo, ao invés da palavra de Deus, homens, através do voto, escolhiam a liderança da igreja. Eles haviam se tornado formais, aderiram à forma e à cerimônia. E quando eles se misturaram com o mundo, se misturaram com a política, eles semearam perversão. E se eles semearam perversão, eles colheram filhos pervertidos. Eles semearam a perversão, aquilo que já não era mais original, perverteram a palavra de Deus, acrescentaram a palavra de Deus, aderiram à forma e à cerimônia. E o que eles colheram foram filhos pervertidos, como Caim, filhos híbridos, aqueles que morrem por sua religião, mas combatem a palavra da hora. Eles colheram filhos pervertidos. O irmão Brana diz: do mesmo modo, o homem tem injetado suas próprias ideias na natureza. Do mesmo modo que eles injetaram suas próprias ideias na palavra de Deus e colheram filhos pervertidos, assim eles têm injetado na natureza. O irmão Brana usou o exemplo do frango, que tem que ser uma máquina de pôr ovos. Então eles injetam coisas ali nele para poder pôr muitos ovos, para ficar grande. O irmão Brana diz que através disso, as pessoas, as mulheres têm ficado com o quadril mais fino e os homens ao contrário. Então, eles têm injetado na alimentação, na natureza, assim como espiritualmente eles têm injetado na palavra de Deus. E quando eles injetam, quando eles fazem daquilo já não mais o original, que você tem a perversão, que você tem a monstruosidade, você tem algo que não é original. E assim eles fizeram, eles injetaram suas próprias ideias na palavra de Deus. E essa era de Esmirna estava morrendo, e quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais voltou. Quando uma era morre, quando um avivamento morre, ele jamais volta. O irmão Brana diz: nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele. Não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma regeneração de cima. Esta última era começou com as chamas de um avivamento pentecostal e eles logo o organizaram de novo. É preciso uma regeneração de cima. Eles não podem ter a vida de Deus neles através de geração natural. Quando aquele avivamento morre, ele não deixa descendência, não tem geração. Minha mãe foi daquele avivamento, minha mãe foi do avivamento pentecostal, o meu pai, e a pessoa acha que pode ser salvo através do que o pai ou a mãe, os seus antepassados viveram e presenciaram. Mas nenhum avivamento pode ter a vida de Deus através de geração natural. Aquilo não passa, Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos. E nesta última era, estes pentecostais, o irmão Brana usou o exemplo da sua era, os pentecostais, assim como a era de Esmirna, morreram, se organizaram de novo e jamais podem voltar. Aqueles tradicionais batistas, presbiterianos, peregrinos da santidade, irmandade, igreja de Deus, adventistas,
Todos estes tradicionais históricos que não são pentecostais haviam amontoado livros e estatutos e manuais eclesiásticos para defender a sua doutrina, mas Deus varreu tudo aquilo quando derramou o Espírito Santo ali no início do século XX. Mas aqueles pentecostais que presenciaram aquele avivamento, eles se organizaram de novo. Eles não aprenderam que não podem se organizar, que não devem parar. E assim como aqueles tradicionais, eles também fizeram livros e estatutos e manuais eclesiásticos para defender que eles tinham toda a verdade. Mas não tinham. Eles já tinham se denominado, eles já tinham morrido. E quando morrem, jamais podem voltar. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham diz: ora, você pode querer me censurar aqui mesmo pelo que disse. Tudo bem. Eles se chamam pentecostais e evangelho pleno. Deixe-os provar isto. No Pentecostes o fogo veio numa nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua, e caiu sobre cada um. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecostes, e as pessoas que escutavam compreenderam. Onde está isto? Toda a multidão de crentes comportava-se como uma família. Os pentecostais estão tão terrivelmente divididos como qualquer grupo na história. Nenhum homem ousava juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentava. Eles têm tantos bodes entre eles quanto qualquer outro grupo, Eles alegam ser o evangelho pleno, mas não podem prová-lo. Suas igrejas estão tão vazias de poder como qualquer outra delas. Se eles são o evangelho pleno, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens do evangelho pleno no Pentecostes. Eles cantam: tem havido uma grande mudança em mim. Eles estão certos, mas a mudança não tem sido para melhor. É tempo de voltar a Deus. Eles têm nome de que vivem, mas estão mortos. Línguas não são evidência de avivamento, é evidência de morte. As línguas proclamaram a evidência de que a religião cerimonial dos judeus acabara e que uma nova era tinha começado. As línguas hoje estão dando fim à igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. As pessoas estão falando que as línguas estão proclamando um grande movimento espiritual. Eles perderam a oportunidade. A verdade é que isto está escrevendo o fim de todas as ideias, programas e reinos humanos, e o reino de Deus está sendo introduzido. Desperta, povo de Deus, desperta. Se você acha que isto não é verdade, ouça isto. Por todo o mundo, tanto nos grupos pentecostais como nos fundamentalistas, eles estão organizando os homens de negócios. Eles têm invadido o púlpito sem o chamado de Deus. Eles têm se intitulado de pescadores de homens e fundadores de um movimento de Deus. E dizem que o talentoso ministério de Efésios 4, 10 ao 13, que Deus deu à igreja, falhou, portanto eles estão assumindo o comando. Aqui estamos bem no meio do cumprimento da profecia chamada a contradição de Coré, e eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Eles cegamente seguem adiante, pregando experiência em lugar da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles, que seus olhos sejam abertos antes que seja tarde demais. Ouça, desde quando o prestígio do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios, ou a simples perícia mental alguma vez qualificou um homem para a liderança espiritual, ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E quando de todas as maneiras do materialismo os valores humanos começaram a mostrar-se como um meio pelo qual Deus opera em lugar de unicamente o Espírito Santo, então estamos lutando contra Deus e não por Ele. Agora eu quero que isto fique bem gravado aqui. Eu não estou falando contra os anciãos da igreja, não, Senhor. E esse ancião pode ser tão pobre como jamais algum homem tenha sido, ou ser o homem mais rico do mundo, desde que ele seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as verdadeiras qualificações espirituais como um ancião ou um diácono, independentemente de suas finanças ou posição social.
Mas quando você vê uma estrutura social ou financeira entrar na igreja, que divide as pessoas de todas as maneiras, isso não é de Deus. É um outro sinal dos tempos nesta era de Laodiceia. Fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Eu sei a tua pobreza. Você notou que a pobreza deles está associada com a sinagoga de Satanás nesse mesmo versículo? Sim, é a rica e poderosa organização que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus se move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde vão as pessoas? Eles adoram nas casas, velhos armazéns e porões, exatamente como fizeram quando foram para as catacumbas. Estas pessoas eram nobres nos bens deste mundo, certamente. Essas pessoas eram pobres nos bens deste mundo, certamente, mas eram ricas do Espírito. Encerramos nossa leitura na página 109. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.